Akhenaton, o faraó alienígena, o mistério que a história quis apagar. O Egito Antigo sempre foi um lugar de mistérios e segredos, mas poucos enigmas são tão intrigantes quanto a história do faraó Akhenaton. Diferente de todos os governantes que vieram antes e depois dele, Akhenaton rompeu com séculos de tradição, mudou a religião de seu império e alterou completamente a forma como os egípcios viam seus deuses. Mas suas mudanças não pararam por aí. Algo sobre sua aparência nunca fez sentido. Seu crânio era alongado, seus olhos eram grandes e oblíquos, seu corpo andrógeno e esguio, completamente diferente dos faraós convencionais, que sempre foram retratados como guerreiros fortes e atléticos. Mas a maior pergunta não é sobre sua aparência, e sim sobre o que ele sabia. Akhenaton aboliu os cultos aos antigos deuses e forçou seu povo a adorar apenas uma entidade, Aton, o disco solar. Essa entidade, curiosamente, era representada de uma forma completamente diferente de qualquer outro deus egípcio. Não tinha rosto, não tinha corpo, apenas um círculo brilhante no céu, de onde emanavam raios que terminavam em pequenas mãos. O que fez Akhenaton mudar tudo? O que ele viu ou descobriu que o levou a romper com o sistema milenar do Egito? E mais importante, por que a história tentou apagá-lo? Após sua morte, os faraós seguintes destruíram seus templos, apagaram seu nome de todos os registros e enterraram sua cidade no esquecimento. Teria ele descoberto um segredo proibido? Teria tido contato com algo que não pertencia a este mundo? Hoje, vamos mergulhar nas evidências, nas teorias e nos mistérios que cercam Akhenaton. E talvez, ao final, você tenha sua própria resposta. O faraó que desafiou os deuses. Por milhares de anos, os egípcios acreditaram em um panteão de deuses que governavam todas as esferas da vida. Desde Ra, o deus do sol, até Anubis, o deus da morte, a religião era a base da civilização egípcia. Cada cidade tinha seu próprio templo, cada sacerdócio tinha seu próprio poder, e a adoração dessas divindades era essencial para a estabilidade do império. Então veio Akhenaton. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas algo dentro dele o fez rejeitar tudo isso. Quando assumiu o trono, ele ordenou o fim dos cultos aos deuses tradicionais e proclamou que apenas um deus deveria ser adorado: Aton, o disco solar. Mas por quê? Alguns historiadores sugerem que Akhenaton queria reduzir o poder dos sacerdotes, centralizando toda a devoção religiosa no faraó. Mas essa explicação não responde à pergunta mais profunda. Por que ele escolheu exatamente Aton? Por que um deus sem rosto, sem corpo, sem uma história mitológica elaborada? Alguns pesquisadores modernos teorizam que Akhenaton pode ter tido uma experiência pessoal, algo que o convenceu de que os deuses tradicionais não eram reais. E se ele tivesse visto algo? Algo que desafiasse tudo o que ele conhecia? Algo que o fez acreditar que Aton era a única entidade verdadeira? E se esse Deus não fosse um Deus, mas sim algo muito mais avançado? A aparência inexplicável de Akhenaton. Quando analisamos os registros dos faraós, uma coisa fica clara. Eles sempre foram retratados de forma idealizada, fortes, atléticos, poderosos. Mas Akhenaton é um enigma. Suas estátuas mostram um homem de feições quase alienígenas. Ele tinha um crânio alongado, um rosto estreito, olhos grandes e oblíquos, um queixo fino e uma estrutura corporal andrógena, com quadris largos e pernas finas. E não era só ele. Sua esposa, Nefertiti, e até seus filhos foram representados da mesma forma. Médicos modernos tentaram explicar essa aparência com teorias médicas, sugerindo que Akhenaton poderia ter sofrido de síndromes genéticas raras, mas nenhuma dessas condições explicaria completamente todas as suas características. A teoria mais controversa sugere algo muito mais perturbador. E se Akhenaton não fosse completamente humano? E se sua linhagem fosse de origem híbrida? Sabemos que culturas antigas, como os sumérios, falavam de seres avançados que vinham do céu e influenciavam a humanidade.
E se Akhenaton tivesse tido contato com algo assim? E se sua aparência fosse o reflexo de uma herança que não vem deste mundo? O culto ao disco solar e o contato com o desconhecido. Durante milhares de anos, os egípcios adoraram um vasto panteão de deuses, cada um com sua função, mitologia e representação física. Ra, o deus do sol, era representado como um homem com cabeça de falcão. Horus, o protetor do Egito, também tinha um corpo humano, mas com cabeça de águia. Ísis, Osíris, Anubis, todos tinham formas físicas bem definidas. Mas então veio Akhenaton e fez algo sem precedentes. Ele ordenou a destruição dos antigos ídolos e proclamou que apenas um único deus deveria ser adorado: Aton, o disco solar. O detalhe mais intrigante: Aton não tinha uma forma humana. Diferente de todos os outros deuses egípcios, ele era representado apenas como um círculo brilhante no céu, emanando raios de luz que terminavam em pequenas mãos, como se estivessem tocando os seres humanos. Por que um faraó, que vinha de uma civilização tão apegada a figuras divinas, escolheria representar seu Deus como um simples disco? Essa mudança abrupta levanta muitas questões. Para alguns historiadores, a explicação pode estar na política. Ao abolir os antigos deuses e seus sacerdotes, Akhenaton concentraria toda a adoração no faraó, fortalecendo seu próprio poder. Mas será que uma decisão tão radical pode ser explicada apenas por interesses políticos? E se Akhenaton tivesse visto algo que o fez mudar completamente sua visão do mundo? Algo tão impactante que o fez acreditar que toda a mitologia egípcia estava errada? Relatos antigos falam sobre barcos celestes que desciam do céu em diferentes épocas da história egípcia. Algumas pinturas e inscrições mostram figuras enigmáticas que poderiam ser interpretadas como discos voadores ou luzes misteriosas. E os templos de Akhenaton eram ainda mais estranhos. Diferente dos templos egípcios tradicionais que eram fechados, escuros e cheios de corredores labirínticos, os templos dedicados a Aton eram completamente abertos, sem telhado, como se fossem projetados para ter uma conexão direta com o céu. Mas conectar com o quê? Se observarmos mitologias antigas ao redor do mundo, encontraremos um padrão curioso. Os sumérios falavam dos Anunnaki, seres que desceram dos céus e ensinaram a civilização. Os maias e astecas relatavam que seus deuses vinham das estrelas. Até mesmo na Bíblia, há descrições de luzes misteriosas e carruagens de fogo que cruzavam os céus. E se Akhenaton tivesse testemunhado algo assim? Algumas teorias sugerem que ele pode ter tido contato direto com uma inteligência não humana. Talvez uma visão, uma experiência transcendental ou até mesmo um encontro físico. Isso explicaria por que ele rompeu com todo o sistema religioso egípcio e proclamou que apenas um Deus deveria ser adorado, e não um Deus tradicional, mas sim uma entidade cósmica representada por um disco radiante. Outro fato curioso: algumas representações de Aton mostram raios de luz terminando em pequenas mãos que seguram símbolos da vida. Seria essa uma metáfora para um poder divino? Ou uma tentativa de ilustrar algo que Akhenaton realmente viu? E mais um detalhe perturbador: durante o reinado de Akhenaton, o Egito passou por um período de grande turbulência. Fomes, pragas e eventos naturais estranhos foram registrados. Muitos egípcios acreditavam que a ira dos antigos deuses havia sido despertada pela nova religião. Mas e se esses eventos não fossem apenas desastres naturais? E se fossem consequências de algo maior? Algo que Akhenaton sabia, mas que sua população jamais compreenderia. Seja como for, uma coisa é certa: após sua morte, o Egito rejeitou completamente sua religião e apagou seu legado. Como se sua história fosse perigosa demais para ser lembrada. O que Akhenaton sabia? E por que sua conexão com Aton teve que ser enterrada para sempre? A estranha transformação de Akhenaton. A história do Egito é repleta de faraós poderosos, mas nenhum deles foi tão enigmático quanto Akhenaton. Além de sua revolução religiosa, havia algo de profundamente estranho em sua aparência. As representações tradicionais dos faraós seguiam um padrão rígido: corpos fortes,
Atléticos, feições simétricas, rostos imponentes. Mas as imagens de Akhenaton eram completamente diferentes. Ele era retratado com um crânio alongado, olhos grandes e puxados, um rosto fino e alongado, quadris largos, barriga protuberante e membros finos e delicados. Para os padrões egípcios, sua aparência era absolutamente chocante. Não havia nenhuma representação semelhante antes dele. O mais intrigante, essa mudança não afetou apenas Akhenaton, mas toda a sua família. Sua esposa, Nefertiti, e seus filhos também eram representados com crânios alongados e feições peculiares. Por que um faraó tão poderoso permitiria ser retratado dessa maneira? Seria apenas um estilo artístico? Ou havia algo mais? Os egiptólogos convencionais argumentam que essas imagens eram estilizadas, talvez para enfatizar a diferença entre o faraó e o povo comum. Outros sugerem que ele poderia ter sofrido de alguma doença genética, como a síndrome de Marfan, que explicaria seu corpo esguio e alongado. Mas há uma teoria muito mais perturbadora. E se Akhenaton não fosse completamente humano? A hipótese de que ele teria um DNA diferente levanta várias questões. Se ele tivesse realmente tido contato com entidades extraterrestres, como alguns sugerem, será que sua própria genética poderia ter sido alterada? Ou será que ele próprio poderia ter sido um híbrido, o resultado de uma linhagem com origem fora da Terra? Os crânios alongados não são um fenômeno exclusivo do Egito. Eles foram encontrados em várias civilizações antigas ao redor do mundo, no Peru, na África e até mesmo na Europa. Muitos desses crânios possuem características que não podem ser explicadas apenas por técnicas artificiais de deformação craniana, como um volume craniano muito maior do que o normal. Além disso, Akhenaton possuía um profundo fascínio pelo céu. Ele dedicou sua vida ao culto de um deus que era literalmente uma esfera brilhante no espaço. Sua cidade, Akhetaton, foi construída de forma abrupta e abandonada logo após sua morte, como se sua missão tivesse sido interrompida. Outra questão misteriosa envolve seu desaparecimento. Diferente da maioria dos faraós que tinham túmulos monumentais e bem preservados, os restos mortais de Akhenaton nunca foram encontrados com certeza. Alguns fragmentos ósseos foram atribuídos a ele, mas não há consenso. Será que Akhenaton morreu como qualquer outro faraó? Ou será que ele simplesmente desapareceu? A possibilidade de que ele tenha tido uma origem ou destino desconhecidos adiciona mais camadas ao mistério. Sua tentativa de reformar a religião egípcia pode ter sido uma resposta a algo que ele sabia, algo que o diferenciava de todos os outros governantes da história. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. Sua história foi apagada com uma intensidade incomum. Sua capital foi destruída. Seu nome foi riscado dos monumentos. Sua linhagem foi eliminada. Os faraós seguintes trataram de garantir que seu reinado fosse esquecido, como se sua própria existência representasse uma ameaça. O que Akhenaton descobriu? Qual era o verdadeiro motivo de sua transformação física e espiritual? E, acima de tudo, será que ele foi o último da sua espécie, ou apenas um dos primeiros? O mistério que nunca será resolvido. Akhenaton foi mais do que um faraó excêntrico. Ele foi um ponto fora da curva na história do Egito, um líder que desafiou tradições milenares e tentou reescrever o destino de uma civilização inteira. Ele abandonou os deuses do panteão egípcio para adorar uma única entidade celestial, impôs uma nova capital construída do zero e, de forma mais intrigante, possuía uma aparência que não se encaixava em nenhum outro faraó, antes ou depois dele. As perguntas que cercam sua existência permanecem sem resposta. Foi apenas um reformador religioso radical, um governante com uma condição genética incomum, ou algo além da compreensão humana? Sua obsessão pelo sol era apenas uma devoção espiritual, ou poderia ter uma conexão com um conhecimento proibido transmitido por seres de outro mundo? O desaparecimento de seu legado foi rápido e brutal. Sua cidade foi destruída, suas inscrições apagadas, sua linhagem eliminada.
Tudo o que poderia preservar sua história foi sistematicamente erradicado pelos faraós que vieram depois. A intensidade dessa destruição levanta suspeitas. Será que ele tocou em algo que não deveria? Será que revelou um segredo que os sacerdotes do Egito consideravam perigoso demais para ser lembrado? Muitas das evidências foram perdidas para sempre, mas algumas pistas permanecem. As imagens enigmáticas de sua família, os crânios alongados, o súbito desaparecimento de seu corpo e as ligações com outros mistérios arqueológicos ao redor do mundo continuam intrigando pesquisadores e teóricos. Se Akhenaton realmente possuía um conhecimento que a humanidade não estava pronta para compreender, talvez essa tenha sido a verdadeira razão de seu apagamento da história. Mas a verdade, essa talvez nunca saibamos. Afinal, quantos outros segredos do passado ainda estão enterrados, esperando para serem descobertos?